Olá, bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal, nossa aula de linguagens para você que está se preparando para o Enem, estudando aí na sua casa, estudando na sua escola. Vamos lá, papel e caneta na mão, pegue o seu caderno, pegue aí o seu livro do Sistema Farias Brito, vamos utilizá-lo durante a nossa aula, tá bom? Hoje, pessoal, nossa aula de linguagens, a aula do Pré-ENEM Legal, nós falamos sobre os conteúdos mais cobrados. E hoje nós vamos falar do quarto conteúdo mais cobrado no Enem, nos vestibulares, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre o texto literário e o texto não literário. A gente começa com a diferenciação entre esses dois textos. Primeiro aí, do meu lado esquerdo, em cima, eu tenho de azul escrito texto literário. O texto literário, pessoal, é aquele texto que ele tem uma função estética. Quando você lê a palavra estética, lembra o quê? Da aparência, do visual, a estética de algo, a beleza, né? Você tem ali o cabeleireiro que trabalha com a estética, maquiador, são pessoas que trabalham com a aparência. Portanto, o texto literário é todo aquele texto que tem uma preocupação com a aparência, com a estética, com o visual. Qual que é o objetivo do texto literário? O texto literário ele vai provocar uma reflexão, vai provocar um estranhamento. Ele preocupa-se em como se diz determinada coisa. E o texto não literário, professor, qual que é o texto não literário? O texto não literário é aquele que tem uma função utilitária. O que é isso, professor? Quando você pensa em alguns gêneros, nós temos aqui no nosso canal uma aula sobre gêneros e tipos textuais, é um texto que tem um propósito. Portanto, o texto não literário, ele tem um propósito específico. Qual que é o objetivo, então, desse texto não literário? Informar, noticiar, esclarecer, entre outros. Há uma preocupação com aquilo que se diz. Nós temos aqui também, e se você acompanhou nossas últimas aulas, um dos conteúdos mais cobrados são as funções da linguagem, no qual nós estudamos naquela aula sobre os elementos da comunicação. Ou seja, cada texto tem um propósito. Quando eu falo para você cartaz, você já imagina um quadrado, né, um papel colado em uma parede, em um mural, que esse papel tem uma função, tem uma informação ali. Ele quer o quê? Ele quer lhe convencer a comprar determinado produto, ou a gente até diz, né, a comprar uma determinada ideia, trazer uma informação. Quando você fala bilhete, quando você fala bula de remédio, quando eu falo adesivo, por exemplo, rótulo, são gêneros que têm uma função específica. Um poema, uma música, quando você tem ali uma obra de arte, quando você tem um texto, sei lá, uma história e quadrinho, por exemplo, ele tem uma outra função, tem um outro propósito, tá bom? Anota aí também no seu caderno que nós temos o quê? A arte, toda literatura, e nós estamos falando de linguagens, né, pessoal? A nossa prova é aquela prova que trabalha não apenas a língua portuguesa, gramática, mas vai trabalhar a literatura, a dança, as artes plásticas e outros movimentos artísticos, correto? Anota aí no seu caderno. A arte, ela tem 3 funções. Às vezes, a arte ela vai trazer o quê? Uma crítica social, uma reflexão sobre determinadas coisas. Às vezes, a arte ela também tem o papel do entretenimento. Você pode muito bem ouvir uma música que ela não traz uma crítica social, mas que serve ali para lhe descontrair, para lhe entreter, para você dançar, enfim. Tem também um papel histórico. Muita coisa ao longo da história da humanidade, ou nós conhecemos determinadas coisas hoje, a partir de uma arte que foi produzida há muito tempo, correto? Então, se alguém lhe perguntar sobre qual que é a função, o papel da arte, tem esses 3 papéis, essas 3 funções, correto? Um papel histórico, um papel de entretenimento e um papel de trazer uma crítica social. Portanto, voltando aqui, a gente tem o quê?
A arte, então, claro, nós estamos falando aqui do texto literário, de um poema, por exemplo, de uma letra de música, de uma charge, de uma tirinha, de uma história em quadrinhos. Existem recursos estéticos que são utilizados. A repetição de palavras, por exemplo. Você não tem a notícia, a repetição de palavras, porque uma notícia, um texto jornalístico, ele quer o quê? Quer informar, ele quer trazer a notícia. O foco é a própria notícia. Há uma sonoridade no texto literário, uma musicalidade e o uso da linguagem conotativa. Lembrem-se que quando nós falamos um pouquinho sobre os sentidos, palavrinha interessante que cai lá na nossa prova, semântica, anota aí, semântica é o significado das coisas. Então, quando se cair lá uma questão sobre a semântica, nós sempre falamos sobre duas coisas, que é a denotação, associo de dicionário, denotação, sentido real da palavra, e conotação. Conotação, sentido figurado. Ele apenas está relacionando, ali usando uma metáfora, utilizando, poderia usar a expressão que uma parábola, uma história, para representar determinada coisa, correto? Vamos lá. Pessoal, para ficar aí mais claro para vocês, nós temos o texto literário como sendo esse tabuleiro aí de xadrez ou de dama, né, o tabuleiro de dama no caso, em que todas as peças estão colocadas de uma forma organizada, padronizada. Explicando isso aí, no texto não literário, eu tenho que a informação ela não pode sofrer transformações durante o processo de leitura. A informação ela está sendo dita tal qual aconteceu, tal qual foi visto. E essa pessoa que escreve no texto não literário, ela escreve como alguém que observa determinada coisa. Apenas não aparece ali os sentimentos de quem escreve. Ele não tem o objetivo de lhe convencer, por exemplo, a determinada coisa. É apenas a informação que é o foco desse texto não literário. No texto literário, o texto possui lacunas que são preenchidas pelo leitor. É o jogo entre autor, leitor e texto. No texto literário, sim, nós utilizamos a linguagem conotativa, ou sentido figurado, de acordo com o seu conhecimento de mundo, com o seu repertório cultural, com o momento da vida que você está vivendo, você faz a leitura de um determinado poema, ouve uma determinada música e isso lhe provoca algum sentimento, que pode ser que esse sentimento não seja o mesmo do que o seu colega. Todos vocês com certeza já vivenciaram. Leram um livro, uma obra, ouviram uma música, leram um poema que fez muito sentido para você e você gostou muito e foi mostrar para o seu colega, lá da sala de aula, para o seu amigo, enfim. Quando você mostrou para a pessoa aquele texto, aquela música, a pessoa ela não reagiu com tanto entusiasmo. Por quê, professor? A música não era boa, o texto não era legal? Era, mas a questão é, quando nós lemos um texto literário, existem essas lacunas, esses sentidos que têm a ver com aquele leitor, com quem está lendo. E claro, como nós, seres humanos, somos indivíduos com suas especificidades, com suas singularidades, cada um lê um texto literário de acordo com as suas vivências, enfim. Vamos lá? Tenho aí um exemplo para vocês de algo bem interessante, que eu tenho certeza que vocês conhecem aí, pelo menos o texto da música Rita. Do meu lado esquerdo, aí na tela, nós temos uma reportagem, um trecho, né, de uma reportagem do G1 de 2022. Olha só, no dia 31, o corpo de Rita foi encontrado próximo à caminhonete em uma área de mata no município de Rurópolis. A vítima apresentava perfuração de faca no pescoço. Ao ler esse texto no vestibular,
no Enem, você sabe que eu tenho um texto jornalístico, que aquela pessoa que escreveu tinha como preocupação a notícia, a informação. Portanto, eu tenho um texto não literário. A faca, a Rita são objetos, no caso a faca é um objeto, a Rita é uma pessoa real, correto? Do nosso lado direito aí da tela, nós temos o trecho da música do cantor Thierry, que diz assim, só um trechinho. Ô Rita, volta desgramada, volta Rita, que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixa, volta Rita, que eu retiro a queixa. Pessoal, música que com certeza você já dançou aí, ou seu vizinho gosta bastante de ficar ouvindo. Eu tenho um texto, nesse caso é a letra de uma música, um texto literário. Você não precisa chamar a polícia ao ouvir essa música, porque essa Rita, eu espero que ela não seja uma Rita verídica, mas é uma Rita que está sendo colocada em um texto não literário, correto? Perdão, em um texto literário, correto? Eu tenho um texto literário, eu tenho na letra de uma música, na essência ali, um poema, há esse jogo de palavras, há uma preocupação com a rima, com uma sonoridade. Então, uma música não é algo para você chamar a polícia por se preocupar, no caso, não é uma denúncia de uma violência familiar. O cantor ou o compositor da música, ele pegou um fato ali do dia a dia, do cotidiano, da sua vivência ou da vivência de alguém e fez esse jogo de palavras, colocou uma musicalidade e produziu, claro, não um texto objetivo, não um texto não literário, claro, mas sim um texto literário que foi produzido nesse caso, correto? Vamos lá. Professor, como que isso cai nas provas? Como que isso cai no Enem? Se você está com os nossos livros do sistema Farias Brito, pegue aí o livro Resolva Enem 2, é o nosso livro verde, questão 69, página 138, temos essa questão aí. Olha só, lendo sempre nossa dica de leitura, né, lendo sempre o enunciado, olha só o que o enunciado diz. Para convencer o leitor, o anúncio emprega como recurso expressivo principalmente. Professor, aula sobre gênero, hein, pessoal? Eu tenho aí o gênero anúncio. Portanto, você sabe que ele tem um propósito específico. Vamos lá ler o texto da revista Época. Com Niciga, parar de fumar fica muito mais fácil. Fumar aumenta o número de receptores do seu cérebro que se ativam com nicotina. Se você interrompe o fornecimento de uma vez, eles enlouquecem e você sente os desagradáveis sintomas da falta do cigarro. Com seus adesivos transdérmicos, Niciga libera nicotina terapêutica de forma controlada no seu organismo, facilitando o processo de parar de fumar e ajudando a sua força de vontade. Com Niciga, você tem o dobro de chances de parar de fumar. Vamos lá. Pessoal, o que nossa questão está perguntando? Qual é o recurso expressivo que esse anúncio utiliza para convencer esse leitor? No caso, aí, utilizar esse produto, esse medicamento, enfim, para que a pessoa possa aí parar de fumar de forma mais fácil. Letra A. As rimas entre Niciga e nicotina. Pessoal, eu tenho essa rima, esse jogo de palavras aí dentro do texto. No caso, rima é característica de um poema, que é um texto literário, correto? Uso de metáforas como força de vontade. Também, pessoal, metáforas é uma característica do texto não literário, no texto literário. Embora o texto não literário pode utilizar-se de metáforas, mas não é o propósito, não é a essência de um anúncio, é focar nesse jogo de palavras. A repetição enfática, letra C, de termos semelhantes, como fácil
e facilidade. É isso que ele utiliza para convencer esse meu leitor a comprar determinado produto? Ou letra D, a utilização dos pronomes de segunda pessoa. Lembram-se? Primeira pessoa, o eu ou nós, com quem eu estou falando, né? Eu tenho primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, terceira pessoa, de quem se fala. Então, a segunda pessoa é com quem eu estou falando, que seria o tu ou você. Percebam que no texto eu tenho várias vezes o uso do você, né, pessoal? Olha só, letra D, a utilização dos pronomes de segunda pessoa que fazem um apelo direto ao leitor. Anúncio, nossa aula sobre gênero, ele tem sim esse intuito, propósito de convencer, de apelar a esse meu leitor. Mas por que não, letra E, a informação sobre as consequências do consumo do cigarro para amedrontar o leitor. Embora, pessoal, está implícito aí, ou seja, não está claro, né? Ele fala a respeito dessa dependência aí, dessa interrupção, desse uso, né, do cigarro, mas não é isso, não é o recurso expressivo, né, linguístico aí que é utilizado. No caso, eu tenho, portanto, aí, então, pessoal, letra D, correto? Mais uma questãozinha. Enem 2011, questão 121, prova azul do segundo dia. Nós temos o seguinte texto aí da revista Época. É água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, UFPA, apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água será suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasa, Argentina, Paraguai e Uruguai. Vamos lá? Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem, tivemos uma aula sobre função referencial, hein, pessoal? A função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza. Pessoal, dicasinha rápida de funções da linguagem. A função referencial é aquela que tem como foco o próprio texto, correto? A informação. Portanto, a função da linguagem é aquela função que predomina no texto não literário. Letra A. As suas opiniões baseadas em fatos, opinião, ponto de vista, não é característica de um texto não literário, né, pessoal? Não é função referencial. Os aspectos objetivos e precisos. Professor, uma notícia ela tende a ser objetiva, precisa, direta. Os elementos de persuasão do leitor, será que a ideia é convencer, pessoal, numa notícia? Os elementos estéticos, ele brinca ali, pessoal, com o texto, coloca uma rima, divide ali em estrofes, coloca uma palavra lá em cima, outra lá embaixo, ou não? E letra E, os aspectos subjetivos, sentimentais da mencionada pesquisa. Não, né, pessoal? Portanto, nós temos aí
Letra B, os aspectos objetivos e precisos. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre o texto literário e não literário. Continua acompanhando aí as nossas aulas do Pré-ENEM Legal. Nós temos mais questões do nosso material e com certeza na sala de aula você vai dar continuidade a essa revisão e até a nossa próxima aula aqui com nossas dicas legais.